uma das marcas de refrigerantes mais famosas do Brasil, muito conhecida pelo seu mascote inconfundível e por seus comerciais toscos, vem travando uma batalha gigante nos tribunais que já se arrasta por vários anos e que põe em risco a sua continuidade. Estamos falando da marca de refrigerante Dolly. Sua história começa no ano de 1987, quando um jovem de 26 anos decidiu criar uma marca de refrigerante com sabor guaraná com preço baixo para conquistar o mercado das classes C e D de São Paulo. Esse jovem era o Laerte Codonho. Buscando ganhar mercado com produtos novos, o empresário Laerte Codonho decidiu apostar na criação de um refrigerante dietético, já que no mercado brasileiro da época não tinha esse tipo de produto. Porém, naquela época, a produção de refrigerantes dietéticos era proibida legalmente por uma lei de 1973. Foi a primeira vez que Laerte brigou na justiça pela sua empresa, e ganhou. Ainda em 1987, saiu vitorioso na Justiça de São Paulo e ganhou o direito de produzir seu refrigerante dietético. Surgiu assim o Diet Dolly, o que, segundo o empresário, foi o primeiro refrigerante diet do Brasil. Mas como nada no Brasil é fácil, a venda da bebida foi proibida pelo poder público, sob a narrativa de que a Dolly podia sim fazer o refrigerante, mas não comercializá-lo. Vai entender, né? Após outra batalha na justiça, a Dolly ganhou enfim o direito de vender seu refrigerante. Nos anos seguintes, o Guaraná Dolly se tornou um verdadeiro sucesso no estado de São Paulo. Já muito conhecido pelo preço baixo de seu Guaraná, a Dolly decide acrescentar outros sabores em sua marca. Sabores como limão, laranja, cola e uva passaram a fazer parte do portfólio da marca. Com isso, a Dolly passou a ganhar cada vez mais mercado no estado de São Paulo. Com esse crescimento acelerado da Dolly, outras marcas como a Coca-Cola, por exemplo, tiveram que baixar seus preços para não perderem mais espaço no mercado. Já com uma grande fatia no mercado paulista, Laerte viu que era hora de expandir seus alcances e resolveu começar a fazer propagandas comerciais em rede nacional. Mas com um orçamento pequeno, Laerte sabia que seria muito difícil comprar espaço em grandes emissoras, então resolveu apostar na Rede TV, que nos anos 2000 estava começando seu caminho, substituindo a TV Manchete. E mesmo assim, ele sabia que o orçamento era curto e não conseguiria fazer grandes produções para seus comerciais. Foi aí que o empresário teve a grande ideia de criar um personagem que fosse o mascote da Dolly. E inspirado em um desenho muito famoso da época, os Teletubbies, ele mesmo desenhou o personagem. Nascia assim o Dolinho, um dos maiores ícones da propaganda nacional. O primeiro comercial da marca ainda contou com os filhos do empresário, para não ter que gastar com atores mirins. Em seus comerciais, e como era costume da época, a marca apostava em musiquinhas repetitivas para fazer com que a marca ficasse na cabeça das pessoas. Outra sacada do empresário foi adotar em seus comerciais a ideia de que a Dolly era o sabor brasileiro, tentando ganhar espaço pelo espírito patriota dos brasileiros. Com um orçamento enxuto, era com criatividade que Codonho tentava ganhar espaço. E de certa forma, ele conseguiu, já que a marca ficou bastante conhecida a partir dos anos 2000. A partir daí, começaram os problemas para a Dolly. O primeiro ataque que a Dolly sofreu foi uma campanha difamatória propagada nas áreas mais populares de São Paulo, justamente onde a Dolly tinha o maior mercado, que dizia que a empresa de refrigerantes usava ingredientes extremamente nocivos à saúde e que por isso as pessoas deveriam ter bastante cuidado com o consumo desse refrigerante. Além desse episódio, Laerte Codonho afirmou também ter sido pressionado por representantes da Coca-Cola, que teriam inclusive ameaçado Codonho, garantindo que de uma forma ou de outra a Dolly seria extinta do mercado. O episódio foi gravado por Laerte. O vídeo mostra um executivo da FEMSA, a empresa responsável pela comercialização da marca Coca-Cola no Brasil, explicando que a Dolly está roubando clientes da Coca-Cola e que por isso não mediria esforços para tirar a Dolly do caminho. A partir desse momento, começou uma verdadeira guerra entre Laerte e os representantes da Coca-Cola. Esta gravação foi muito usada por Codonho, inclusive em propagandas na TV. Em um programa da Rede TV exibido em 2003, Codonho relatou tudo o que se passou naquela reunião
E cansado de apenas se defender, Codonho partiu para o ataque. Começou a acusar a gigante americana de utilizar folha de coca em suas bebidas, o que não é permitido pela lei brasileira. Segundo ele, a empresa usava um extrato contendo a substância proibida que não era detectada pelas análises simples feitas no Brasil. Segundo Laerte, apenas uma análise mais minuciosa seria capaz de detectar tal substância. Essas informações nunca foram provadas e a Coca-Cola sempre desmentiu o fato. Laerte então partiu para o ataque novamente e começou a acusar a gigante por concorrência desleal e a afirmar que ela tinha problema com o fisco brasileiro. Essa guerra fria entre as duas marcas se arrastou por anos, até que as coisas se acalmaram um pouco. Enquanto isso, a Dolly continuava a ganhar mercado e seu mascote ficava cada vez mais conhecido. Em 2015, a marca já detinha 10% do mercado nacional de refrigerantes. Com um detalhe, ela só era comercializada na região sudeste, tudo isso porque ela detinha impressionantes 30% do mercado paulista. Em 2016, a marca já contava com mais de 2.000 funcionários. A partir desse momento, os problemas começaram a bater à porta da Dolly. Primeiro, ela foi acusada de sonegação de impostos, tanto em tributos estaduais como federais. Codonho também foi acusado de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, e foi alvo de investigações federais. Porém, ele afirma que tudo não passava de um golpe do seu próprio contador, Rogério Rauti, dono da RD Assessoria Contábil, que teria desviado mais de 100 milhões de reais da sua empresa. Segundo Laerte, o esquema funcionava da seguinte forma: ele era guiado a pagar guias falsas em que o dinheiro, ao invés de ir para o fisco, iam direto para o bolso de Rogério. O fato foi confirmado por Esaú Rodrigues, que era sócio minoritário da RD e que fez um acordo de delação premiada em que revelou todo o esquema e concordou em devolver o dinheiro. Já Rogério Rauti está sendo investigado pela Polícia Federal até hoje e está respondendo a vários processos. Do outro lado, a Dolly conseguiu fazer um acordo para pagar as dívidas do fisco, que estavam pendentes e que totalizavam nada menos que 33 milhões de reais. Porém, nada disso fez com que os procuradores responsáveis pelo caso se dessem por satisfeitos. E em maio de 2018, eles conseguiram que a justiça bloqueasse todas as contas da Dolly, o bloqueio dos bens e a quebra do sigilo fiscal do empresário e até mesmo a prisão de Codonho. A prisão do empresário deu muito o que falar naquela época. Primeiro, porque foi filmada, e segundo, porque no momento de sua prisão, Codonho apareceu com uma folha de papel em que estava escrito que ele estava sendo preso pela Coca-Cola. Laerte ficou preso por 8 dias. No mês seguinte, devido ao bloqueio de suas contas, a Dolly não tinha como pagar suas dívidas e pediu recuperação judicial, o que levou ao fechamento de uma de suas fábricas e a demissão de mais de 1.000 funcionários. E a tempestade não acabou aí. Ainda respondendo em liberdade pela acusação de sonegação de impostos, Laerte foi acusado também de ocultação de patrimônio. Isso porque ele foi apontado como sendo dono de uma empresa sediada em Nevada, nos Estados Unidos, chamada Lumia Capital Industry, que teria feito uma ação de compra e venda de um imóvel avaliado em mais de 1 milhão de reais. Porém, Codonho afirma que tudo isso não passou de um mal entendido, pois ele não é dono dessa empresa, e sim da Lumia Industry, que também é sediada em Nevada, mas que não tem patrimônio ou movimentação alguma, pois foi criada apenas para uma futura expansão internacional da empresa Dolly, que por sinal não aconteceu. As provas foram expostas e a justiça aceitou essa alegação de Codonho e retirou essa acusação. E em meio a tantos processos, Laerte tenta continuar firme com sua empresa, e cansado de apenas se defender, passou a contra-atacar também. Ele entrou com 2 ações judiciais, uma na esfera estadual e uma na esfera federal. Na esfera estadual, Codonho entrou com uma ação para finalizar o processo sobre a sonegação fiscal, uma vez que as provas que foram apresentadas pela Procuradoria de Fazenda do Estado de São Paulo foram produzidas com a ajuda de uma empresa contratada chamada Newway Big Data, e que, segundo Laerte, tem como investidores a própria Coca-Cola e o brasileiro Jorge Paulo Lemann, principal acionista da Ambev, dono da Guaraná Antártica e distribuidora da Pepsi no Brasil. O Ministério Público de São Paulo acatou o pedido e passou a investigar se a Newway agiu de forma a beneficiar seus investidores. Na mesma época, a Dolly conseguiu desbloquear parte das suas contas, mas mesmo assim continuou com dificuldades de honrar seus compromissos. Já na esfera federal, a Dolly conseguiu uma vitória surpreendente.
Onde antes havia uma denúncia de que a empresa devia 1 bilhão e 700 milhões de reais para a União, constataram que, na verdade, a Dolly não era devedora de tributos, e sim a credora, porque ela tinha direito a créditos decorrentes do IPI, já que utilizava concentrado de Guaraná advindo da Zona Franca de Manaus, sendo esses créditos no valor de 200 milhões de reais, o que tirou a corda do pescoço do Dolinho. Laerto Codonho ainda tenta na justiça responsabilizar os procuradores estaduais por um suposto abuso de autoridade, em um processo onde pretende ganhar uma indenização por danos morais. Porém, outras acusações contra Laerte apareceram. Dessa vez, uma empresa que prestava serviços para a Dolly, conhecida como Rage, foi também acusada de fraudes contra o fisco e que supostamente essa empresa teria ligação com o Codonho. Ele, por sua vez, nega qualquer ligação com essa empresa e alega que ela era apenas uma prestadora de serviços. Inclusive, a própria empresa negou qualquer envolvimento societário com Laerte. Em meio a tantas polêmicas e tantos altos e baixos, a Dolly tenta se manter firme no mercado e seu fundador afirma que não irão conseguir acabar com a Dolly. Mas e aí? O que você acha de toda essa história? Você já conhecia a história da Dolly? Qual a sua opinião? Será que a Dolly vai conseguir seguir firme? Deixa nos comentários o que você acha. E se ainda não é inscrito no canal, não sai desse vídeo antes de se inscrever. Espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. Grande abraço e fiquem com Deus.